Dia 6 desse mês de abril completou 3 meses desde que eu fiz a minha cirurgia refrativa, também conhecida como cirurgia a laser nos olhos, também conhecida como PRK. E nesse vídeo eu vou contar o pesadelo que foi todo esse processo. Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e antes eu preciso fazer algumas considerações e dar um pouco de contexto também. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que eu não sou um criador de conteúdo relacionado a estilo de vida, coisas médicas, cirurgia, nada disso. Eu sou um youtuber que tem um canal de jogos, eu gravo gameplay com os meus amigos, não tem nada a ver com o assunto desse vídeo. Isso aqui é pra eu contar a minha experiência relacionada a esse procedimento, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida relacionada à cirurgia, ainda não sabe, não entende muito bem como funciona. E eu também não quero alarmar ninguém, nem desencorajar quem vai fazer essa cirurgia, quem pretende, né, tá decidindo ainda se vai realizar ou não. Não é esse o intuito do vídeo. Claro que eu vou tentar contar com o máximo de humor possível, e se você tem, por acaso, agonia de ouvir coisas relacionadas à cirurgia, relacionadas a olho, principalmente, não sei nem por que clicou nesse vídeo para começo de conversa, né? Vamos lá, eu comecei a usar óculos desde que eu era criança, com 8 anos de idade. Eventualmente eu vi as pessoas falando dessa cirurgia, né, a laser nos olhos, cirurgia para tirar o grau. Só que eu, sendo muito sincero, nunca corri atrás, nunca quis saber muito sobre. As únicas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com um oftalmologista relacionado a essa cirurgia, o profissional sempre me falou que eu ainda era muito novo para fazer essa cirurgia e que precisava pelo menos esperar o grau estabilizar por uns anos para começar, né, a pensar na possibilidade de fazer esse procedimento. Então eu só deixei para lá e continuei com minha vida de óculos. Até o dia de eu fazer esse procedimento, eu tinha tanto astigmatismo quanto miopia. Minha miopia era bem maior. Eu tinha aí por volta de 5 graus de miopia em cada olho e uns 2 de astigmatismo. E a última consulta que eu tinha feito para atualizar meu grau, né, para eu trocar de óculos, foi em 2019. Desde então, até mesmo porque nesse meio tempo veio a pandemia, né, o mundo acabou, até que ano passado, em 2024, eu enfrentei algumas questões de saúde e uma delas estava relacionada ao meu olho. Eu sentia muita dor de cabeça constante e era uma dor, gente, concentrada aqui, sabe, na frente da testa. E como a última vez que eu tinha ido ao oftalmologista foi há 6 anos desse acontecimento, eu pensei que essas dores que eu tava sentindo poderia ser relacionado à minha visão, ao meu grau que já estava desatualizado, né, meus óculos, que a esse ponto estavam tudo velho, cagado, a lente arranhada, uns já tinham quebrado, inclusive, a haste. Então, quando eu voltei ao oftalmologista, foi mais ou menos, se eu não me engano, acho que em novembro, gente. A doutora que eu consultei, ela falou que o meu grau, nesse tempo de 2019 a 2024, né, 6, 7 anos por aí, ele tinha mudado muito pouco e que, na verdade, ele estava bem estável. E nisso, ela me questionou se eu não tinha interesse em fazer a cirurgia refrativa. O que é essa cirurgia para os desavisados? Lembrando que vocês estão assistindo um vídeo de um youtuber aleatório, eu não sou médico, eu não tenho formação médica nenhuma, então eu não vou saber explicar direitinho para vocês em termos técnicos e tudo além. Isso aí vocês vão consultar com o doutor, com o oftalmologista de vocês, não é comigo. Eu tô aqui só para explicar por alto e contar a minha experiência. É um procedimento, né, gente, uma cirurgia que você faz nos olhos para remover o seu grau. Com isso existe um guarda-chuva de possibilidades, porque essa não é uma cirurgia fixa. O jeito que você vai fazer essa cirurgia, o modo que você vai realizar, depende de pessoa para pessoa, até mesmo porque o grau de um não é o mesmo grau de outro, né, gente? O grau que eu tive, os meus olhos, não é o mesmo que o seu, e vocês entenderam isso. Então, nesse ramo de cirurgia para remover o grau, gente, tem algumas alternativas e tem alguns tipos específicos, eu não vou saber falar todos, eu sei que os dois normais, assim, vamos colocar com mais aspas, pelo menos é o que eu tenho mais conhecimento, é o modo PRK e o modo LASIK. Isso eu vou entrar em detalhe mais pra frente no vídeo, vocês aguentam a periquita de vocês aí. Óculos fez parte da minha vida por tanto tempo, a maior parte da minha vida eu tava de óculos, que eu esqueci, gente, da possibilidade que eu não precisava mais. Eu poderia passar por essa cirurgia e não precisar mais de óculos. E eu sempre fui uma pessoa, gente, que gosta muito de atividade física. Meus pais me incentivaram isso, a praticar esportes, desde muito cedo. Então eu sempre adorei natação, sempre adorei dança. Eu fiz teatro por muitos anos, né? Eu era um moleque do teatro, eu cheguei a fazer graduação em teatro. Já pratiquei até polidense, pra vocês terem uma ideia. Então, gente, todas essas atividades, você realizá-las com óculos é um
porre. Eu cheguei a usar lente sim por um período, principalmente na dança e no teatro, mas gente, lente também é um saco. Quem já usou lente sabe do que eu tô falando, você tem que ter todo um cuidado e às vezes a gente é desleixado, né? A gente assim, né? Você pode não ser, mas eu sou bastante. Então dormir de lente, esquecer que ela tá no seu olho, ela ressecar no olho, nossa, já passei tanto perrengue de lente. E você tem que ficar renovando as lentes e dependendo do seu grau também, não dá pra usar lente gelatinosa, né? Lente gelatinosa é até certo grau. Eu lembro que até quando eu usava lente, o meu grau tava ali no limite pra usar gelatinosa e eu tava com o pé de passar pra usar as lentes rígidas que são piores ainda. Então, com todo esse contexto, eu aceitei, eu falei sim que eu tinha curiosidade em fazer a cirurgia refrativa e aí ela me explicou o que precisava ser feito. No caso, eu tive que fazer alguns exames a mais, né, do que só uma consulta no oftalmologista, que no caso eu tinha feito ano passado só pra isso, né? Tipo, pra atualizar o grau. Eu, expectativa, só querendo trocar de óculos, realidade, sair lá com um pedido de cirurgia. Eu lembro que é pra medir a densidade do seu olho. Nossa, eu devo estar falando tudo errado, mas é o que eu falei. Vocês não estão aqui pra ouvir um médico falar, vocês estão aqui pra ver um aleatório contar da experiência da cirurgia. Essa consulta, eu entrei numa máquina que ela mediu a densidade do meu olho, que era para ver os riscos e se eu de fato podia fazer essa cirurgia. Então, gente, o rolê todo, o qual que é essa questão de, eu uso óculos, eu quero fazer a cirurgia para não usar mais. Não é assim, tem todo um cuidado, todo um exame que você precisa fazer antes, todo um pré que você precisa fazer antes, acompanhado de profissionais, para ver se de fato o seu olho tá apto a fazer essa cirurgia. Não é qualquer um que tá usando óculos que você pode simplesmente chegar a fazer a cirurgia e tchau, grau. Não é isso, tem vários fatores, por isso que eu falei que é uma cirurgia é complexa no sentido de cada caso é um caso, então não é porque você tá usando óculos que você vai poder fazer. Tem que esperar o grau estabilizar, tem que ver se seu olho ele tem a curvatura certa, se a retina, meu Deus, eu esqueci, epitélio, eu esqueci qual, mas a tampinha do seu olho não é liso o suficiente para fazer essa cirurgia, porque tem de pessoas que essa capinha ela é muito fininha e aí é um risco muito grande fazer a cirurgia, vira uma cirurgia de risco, aí não é legal, entendeu? Não dá para fazer. Depois que eu fiz esse exame que me custou R$ 350, eu não estava esperando pagar isso nesse dia, mas tudo bem. A médica viu que meu olho estava apto a fazer essa cirurgia, sim. O meu olho direito, ele estava no limite. Ela me mostrou ali, eu vi os gráficos, tudo bonitinho e tal, com os termos técnicos topíssimos, mas agora eu não lembro mais de nada. Eu só sei que o meu olho direito, ele estava no limite para fazer essa cirurgia. No limite que, assim, se passasse um pouquinho mais, aí seria uma cirurgia de risco, não daria para fazer. Guardem essa informação, que ela será importante na história de Tuliacar daqui a pouco. Meu olho direito estava no limite do risco para fazer essa cirurgia. Beleza, nesse mesmo dia eu tive a oportunidade de já agendar a cirurgia, eu só não fiz ainda porque é uma cirurgia cara, gente. E se você não conseguir pegá-la pelo plano, né, pelo plano de saúde, é uma cirurgia que custa caro. E também, como tava no final do ano, isso era final de novembro, início de dezembro, tava essa loucura toda de final de semestre, final de ano. Nossa, gente, meu semestre passado foi extremamente caótico. Eu tava passando, igual eu falei pra vocês, por umas outras questões de saúde que eu tinha que resolver também. Então eu preferi deixar tudo isso passar. E acabou que eu consegui marcar essa cirurgia início de janeiro. Então foi dia 6 de janeiro de 2025, há 3 meses atrás, que eu consegui realizar essa cirurgia. A doutora que fez a cirurgia falou que o método mais adequado para mim seria o PRK, e aí agora eu vou explicar a diferença dos dois em termos tuliacarísticos, não em termos médicos. É uma cirurgia que eu vejo geral falar que é super simples, tranquila, indolor, e parte disso é verdade mesmo. Ela tem 2 modos principais de fazer, igual falei para vocês, eu acredito que existem umas outras vertentes, eu já vi outros vídeos de pessoas falando de outros estilos dessa cirurgia, inclusive pessoas da mídia e da internet, tanto o Estevão quanto a Maetê, se eu não me engano, também recentemente eles fizeram essa cirurgia para remover o grau, e se eu não me engano, o jeito que eles fizeram, tanto a Maitê quanto o Estevão, foram diferentes do meu jeito. Então eu recomendo vocês verem o conteúdo deles também, deles falando o método deles. Eu não acho que foi nem LASIK, nem PRK, mas enfim, eles também fizeram essa cirurgia. Por isso que eu falo com vocês que ela tem jeitos e formas de fazer. Na cirurgia refrativa, LASIK, como que faz? Ó, imagina, tem o olho aqui, né? A gente tem a tampinha aqui, que é o epitélio.
A córnea é a córnea, e aí a camada mais fina da córnea é o epitélio. Eu acho que é isso, posso estar totalmente enganado. Esse epitélio, no LASIK, o que o profissional faz? Ele vai cortar essa tampa, ele vai, tipo, cortar esse epitélio e vai abrir ele, vai virar tipo uma tampinha. Tem o olho, aí faz o corte assim, em volta do olho, e abre, como se fosse uma lata de milho. Pensa uma lata de milho, é melhor. Da lata de milho, você corta ela e abre a tampa. É isso que acontece com o seu olho. Quando abrir a tampa do olho, vem o laser, e esse laser, gente, toda vez, se você faz parte da geração traumatizada que eu faço parte, deixa aí nos comentários. Sabe premonição? Sabe a cena de premonição que todo mundo fica traumatizado, pelo menos os millennials aí, gente, do Premonição 2? Da tora, do caminhão da tora que vem e explode a cara do policial? Então, isso é de Premonição 2. No Premonição 5 tem a cena dessa cirurgia de remoção de grau da moça, que eu não lembro mais o nome da personagem, porque tanto faz, mas a cena do laser, gente. Sabe essa cena do laser horrorosa? Não é esse laser, isso não tem nada a ver. Depois que eu passei pela cirurgia, que eu descobri que essa cena de Premonição 5 é totalmente mentirosa. Nossa, Túlio, não me diga que é uma cena de terror totalmente fake, mas tem nada a ver, gente. O escritório não tem nada a ver, o profissional nada a ver. Primeiro que o profissional, não, em momento nenhum, na cena de Premonição 5, o que acontece? O profissional programa a máquina, deixa a mulher lá com laser e sai por qualquer caralho de motivo. Isso nunca, jamais acontece, gente. E aquele laser parece laser de desenho. Não é laser de desenho, gente. O laser que tá no Premonição 5 é um laser de desenho de corta o olho da mulher, sai gritando. Não tem nada disso, gente. Você vê pontinhos desse laser, mas não tem nada a ver desses lasers de desenho animado que parece um sabre de luz. Absolutamente nada a ver disso. Enfim, voltando à explicação. Vem o laser, vai, queima ali o que tem que queimar, né? Que aí é onde ele vai remover o grau do seu olho. Terminado isso, no LASIK, fecha a tampinha, fecha a lata de milho, bonitinho, pronto. No PRK, que foi a que eu fiz, eu não fiz a LASIK, eu não fiz a tampa de milho, não foi isso que eu fiz. Eu fiz a PRK, o que acontece na PRK? A PRK, ao invés de fazer a tampa de milho com seu olho, ela pega um bisturi, ou sei lá o que é, uma faquinha de passar manteiga, só que no olho. Ela vai raspar, da agonia, gente, eu sei. Falando da agonia, imagina você ver, porque você assiste, é uma cirurgia que você faz de olho aberto, né? Você não pode fazer dormindo, gente. Calma que eu já vou chegar nesses detalhes. Calma que eu chego ainda no dia da minha cirurgia. Ela raspa o epitélio, que é essa tampinha de milho que não fica aberta, essa raspa ali, tira o epitélio, e aí vem o laser, remove o grau, né? O laser dá uma queimadinha no seu olho. E aí eles colocam uma lente, como é que chama? É lente curadora, lente protetora? É uma lente. E aí você fica com essa lente no seu olho por uma semana. E aí, se depois de 7 dias estiver cicatrizado, tudo bem direitinho, aí você retira essa lente. Foi esse método que eu fiz, o PRK. Eu não fiz o LASIK e tampinha de milho. Eu fiz o PRK com a lente curadora. Bora contar como foi o dia da cirurgia, gente? Então, para você fazer essa cirurgia, precisa de um acompanhante contigo, então a pessoa vai ficar lá te esperando. Claro que ela não vai entrar na sala de cirurgia, né? Mas você precisa desse acompanhamento para ir embora e para te deixar em casa. E nessas primeiras horas ou até primeiros dias também da cirurgia, porque, gente, você não enxerga nada. Ai, vocês acham que eu consegui pegar essa cirurgia com o meu plano de saúde? Não, eles negaram. Eu tive que pagar, foi 5.800. Eu acho que a cirurgia custou 5.800, se eu não tô enganado, gente. Foi caro pra bosta. Não consegui, o plano não liberou. Eu sei que tem muita gente que consegue ela gratuitamente com plano de saúde. Meu plano até então, o que eles usaram de desculpa, né? É que meu plano de saúde, ele cobria essa cirurgia até eles terceirizarem esse procedimento. Eles não fazem, na clínica que eu fui, eles não fazem mais esse procedimento na clínica. Era uma clínica terceirizada, num laboratório melhor, com equipamentos melhores e super novos, etc. Só que aí o plano parou de cobrir o procedimento, 5.800 aí na brincadeira. Mas eu sei que tem gente que consegue pelo plano, então, mais uma vez, não levem nada do que eu tô falando como verdade absoluta, gente, tá? Isso aqui é a minha experiência. Antes de chegar o dia de eu fazer a cirurgia e tal, claro que eu fui no YouTube, igual vocês provavelmente também fizeram, coloquei lá cirurgia refrativa e vi as pessoas contando as experiências delas, né, pra eu poder já me preparar mentalmente como que seria. E uma coisa em comum que eu vi nessas pessoas fazendo vídeos contando das suas experiências, é que o povo falando tipo assim, quando eu cheguei lá na cirurgia, o meu médico me deu um remedinho pra eu dormir, pra eu ficar com... Dormir não, né, que você não pode dormir na cirurgia, mas pra eu ficar com sono,
E aí, quando eu cheguei em casa, eu dormi horrores e tal, vi muita gente falando isso. O que eu esperava é que eu fosse chegar na cirurgia também, fosse tomar esse remedinho tranquilizador pra você ficar tranquilo na cirurgia e dormir em casa depois. Chegando no dia, quem me acompanhou na cirurgia foi o Lucas, né, gente, meu namorado. Antes de entrar no bloco cirúrgico, eu já tive que deixar o meu óculos com o Lucas, porque você já não pode mais entrar de óculos, você não vai nem precisar do óculos depois disso. Então deixei com ele, fui, coloquei o aventalzinho de cirurgia, ela pingou o colírio anestésico, e aí essa cirurgia, gente, é uma cirurgia que você faz acordado, porque é no seu olho, né, você precisa estar com o olho aberto. É uma cirurgia que muitas pessoas, né, uma cirurgia que geral fala que é uma cirurgia rápida, tranquila, sem dor e simples. Eu concordo que é uma cirurgia de fato rápida, é uma cirurgia simples, é uma cirurgia sem dor, mas eu não achei uma cirurgia tranquila, não, gente. Chegou o momento, entrei para a sala de cirurgia, estava tudo escuro, a maca que eu tinha que deitar, né, a camazinha que eu tinha que deitar, parecia aquelas camas de massagem, que é onde você coloca a cabeça, tem um buraco pra você enfiar a cara assim, pra fazerem massagem no você, só que aí invertido, né, você deita com a cabeça pra cima pra você fazer a cirurgia, super confortável, super de boa, e aí, se eu não me engano, eram 4 médicas que estavam lá, né, contando com a doutora que fez a cirurgia. Ó, eu não vou falar o nome de ninguém, até mesmo porque não tô pra falar mal nem absolutamente nada, é só minha experiência. Se por acaso chegar nelas, beijo pra vocês, vocês me trataram muito bem, sou muito agradecido. Isso aqui é só é o meu desespero que eu passei na época, não levem a mal. E aí eu toda assim, esperando que ela fosse me dar o remedinho calmante, né, gente? O que que eu recebo? O que que essa médica vira pra mim e me entrega? Eu não estou zoando. Ela me entrega uma bolinha, não lembro mais da cor porque eu tava nervoso e sem óculos e tava escuro, mas era uma bolinha de cachorro, gente, aquelas que parece tipo coronavírus, que tem uns pontinhos assim, pra cachorro morder. Eu não estou de sacanagem. É aquelas bolinhas. Aí ela foi e falou: ah, segura isso aí pra você apertar e ficar mais calmo. Agradeci, claro, mas no fundo eu estava pensando: meu amor, como você quer que uma bola de cachorro me acalme? Foi tragicamente engraçado, eu fiquei a cirurgia inteira apertando a bola com mais força possível. Ela não adiantou nada, mas agradeço o esforço da doutora por tentar me acalmar. De fato, a cirurgia foi muito rápida. Se eu tiver ficado, sei lá, 15 minutos dentro da sala de cirurgia, foi muito. Demora mais toda a preparação e a parte da raspagem do que de fato o laser. O laser, gente, quando vem o laser e pé no seu olho e faz um barulhão, dá um pouco de medo, um pouquinho assustador, assim, não vou mentir. É, gente, 15 segundos. Que nem 15, 10 segundos. É muito. Gente, é sério, é questão de segundos. É muito rápido. E você de fato não sente dor. Mas por que que eu não achei que foi tranquilo? Gente, porque dá muita agonia mesmo. É um negócio que mexe no seu olho e você vê tudo e você sente tudo. Você sente dor? Não. Você não sente dor, você sente zero dor, gente. De fato, é uma cirurgia totalmente indolor. Eu saí zero sentindo dor. Você sente dor depois. O pós é o inferno na Terra. Mas a cirurgia, zero dor. Mas você sente ela pegando, raspando seu olho. Você sente o queimado do laser. Você sente, não é uma sensação de dor. É tipo assim, você sente que a pessoa tá passando um negócio no seu braço. Você vai sentir que tá passando um negócio no seu olho, entendeu? Detalhes como foi, eu operei os dois de uma vez, né? Então, o que ela operou primeiro o direito, depois o esquerdo. No esquerdo, ela colocou o tampão de acrílico. Eu tenho esse tampão, deixa eu pegar rapidinho pra mostrar pra vocês. Esse é o tampão de acrílico que você sai da cirurgia com ele e você precisa ficar as primeiras 24 horas o tempo inteiro com ele e depois os próximos 3 dias dormindo com essa porcariazinha aqui. E no direito, gente, sabe essas garras que prega seu olho e deixa você com o olho aberto assim? Então, eu fiquei com esse negócio, você tem que ficar com isso, né? Porque é uma cirurgia que você não pode mover, você tem que ficar calmo e você não pode piscar. E aí o complemento do porquê eu não acho que essa cirurgia é tranquila, porque você tem que se esforçar, você tem que se controlar, você tem que manter a calma pra ficar tudo bem, pra você não tensionar o olho, você não piscar, entendeu? Você tem que relaxar pra nada, tipo assim, nada de ruim acontece. O laser, tipo assim, não é Premonição 5 que se você mexer o olho, se você piscar, o laser vai rasgar sua cara inteira. Não é assim que acontece não, gente. O laser para, tá? É uma tecnologia muito segura, que se você mexer o olho, acontecer qualquer coisa, você piscar, o laser para na hora. Não vai te machucar, não vai acontecer nada. Mas vai demorar mais o procedimento e o médico vai ficar bravo e sem paciência com você. Então você tem que aquietar esse olho. Você tem que ficar calmo e relaxado, com a bolinha de cachorro apertando ela. Com esse olho com o negócio assim, e aí, né, o médico sempre fala, ó, você não pode piscar,
Fica calmo, relaxa, não sei o que lá. Olha sempre pra cima. E aí em cima, você tá deitado, né? Tá deitado assim de costas. De costas não, vocês entenderam. Você tá deitado virado pra cima. Em cima você consegue ver a máquina, um trambolho, que fica bem perto de você assim. E tem uma luzinha vermelha. Essa luzinha vermelha serve justamente para guiar o paciente, né? Nossa. Para você entender onde você tem que olhar e você fixar a sua visão, entendeu? Então você tem que ficar olhando nessa luzinha vermelha a cirurgia inteira. É uma cirurgia rápida, gente. Então, assim, eu tô falando, eu tô botando mais terror do que parece. Não, pelo amor de Deus, não assista meu vídeo e desista da cirurgia caso você tenha que fazer cirurgia. Não é isso. É só para você entender a vibe, entendeu? Você terror faz parte às vezes, gente, às vezes. É mais tranquilo do que tá soando aqui no vídeo, tá? Relaxa aí. E aí, eles lavam seu olho, pinga mais colírio, a parte de lavar é um jatão de... Nossa, gente, é um troço horroroso, que dá muita gastura. Não é tranquilo esse jato de água que tacam no seu olho, assim. Você tem que ficar com o olho aberto o tempo inteiro e tal, mas isso, foco, respira, não pira e não pisca. Depois de limpar seu olho tudo bonitinho e tal, aí ela vem com a faquinha de cortar pão, não sei que instrumento é esse. Eu acho que é um... Eu ia falar gilete, né? Gilete não, é bisturi. Eu acho que é um bisturi, gente. Eu não... Esse momento, você tá com o olho aberto, mas eu não tava enxergando direito, porque assim, eu não tava com grau ainda, né? Então, tava tudo meio embaçado e com jato, com colírio, com tudo. Gente, você fica meio grog, assim, você fica meio... Eu tava concentrado na bolinha de cachorro na minha mão, entendeu? Então, assim, eu não vi, eu vi que ela tava com o negócio segurando, mas eu não tava vendo muito nítido, gente. Era tudo um grande borrão louco, assim. Aí ela veio com o negocinho, começou a raspar, você sente, você vê as pelinhas saindo, umas pelinhas do seu olho, assim, né? Tipo, saindo aí. Eu sei, da gastura, gente. Contando da gastura, na hora da gastura também. Mas faz parte, é rápido. E é mais tranquilo do que eu tô suando aqui no vídeo. Raspou, tá direitinho. Lembrando, você não sente dor. Você sente o negócio raspando, né? Isso aqui, ó. Entendeu? Tá sentindo aqui no braço? Sente no olho também. Não dói, né? Isso aqui não dói. No olho também não dói que você tá anestesiado, mas você sente. Chegou a parte do laser, aí ela fala, ó, fica tranquilo, mantém o olho fixo à luz, né? Fica olhando pra luzinha vermelha, pro pontinho vermelho. Aí nessa hora de fato dá um pouquinho de medo, porque o trambolho faz barulho, é um barulho tipo... É um barulho bizarro, assim. Mas é muito rápido. E aí, esse laser, vocês conseguem achar vídeo na internet caso tenha curiosidade de ver. São vários pontinhos que ficam no seu olho, assim, queimando. Igual eu falei, né? Não é aquele laser que de Premonição 5 que parece uma espada Jedi. É uns pontinhos. Nesse momento, você só vê uma luz muito forte, assim, você consegue ver a luz vermelha ainda, mas é uma luz muito forte, acho que é uma luz verde, assim. E você sente um cheiro, um aroma. Os vídeos que eu assisti, o povo falava que era tipo de carne queimando, assim. Eu não senti o cheiro de carne queimando. Eu senti o cheiro, sabe quando você vai no dentista e o dentista usa aquela ferramenta, aquela ferramenta mesmo, aquela exata ferramenta que você odeia, que faz o barulhinho de zzz, e aí fica assim no seu dente, e aí você sente um cheirinho, aquele cheirinho horroroso, assim, esquisito. É esse cheiro. É o cheiro dessa máquina horrorosa de dentista. É o cheiro que sai o seu olho queimando. Dá agonia. Não é tranquilo. Mas acontece. E depois o mesmo procedimento no outro olho, gente. Mesma coisa. Vem um jatão de água, aí raspadinha com a faquinha de passar pão, aí o laser. Aí nisso, depois de operar esse olho, aí, né, tampão nesse olho, faz o outro. Quando eu levantei da maca, tava tudo cristalino pra mim. É uma coisa bizarra, gente. É uma sensação bizarra. Principalmente quando você usa óculos por muito tempo. Você não consegue acreditar, assim, que você tá enxergando as coisas. Eu enxergava o rosto da doutora, eu enxergava o relógio na parede, eu enxergava as ferramentas no balcão, eu conseguia ver tudo, tava tudo muito nítido pra mim. É uma sensação muito louca quando você sai da mesa de cirurgia e você percebe, tipo assim, meu Deus, eu não preciso mais usar óculos. Mas esse sentimento gostoso termina rapidinho. Logo após isso, você coloca esses dois tampão horrorosos, assim, no olho, e você sai da cirurgia toda bela, só que não. Vou deixar uma foto aqui, meu, do momento em que eu saí da clínica, né, gente? A gente estava lá fora com o Lucas pedindo Uber pra mim. Assim que eu pisei pra fora do bloco cirúrgico e o Lucas me encontrou, gente, a visão já começou a ficar bizarra. Primeiro que, assim, a luz já lá da clínica já começou a me incomodar muito. E aí, assim que a gente saiu, e eu tava de óculos escuro, eu já tinha comprado óculos escuro babadeiro, que é o meu óculos escuro agora que eu uso.
Que eu não tinha, o óculos escuro que eu tinha era de grau, gente. Aí eu tive que comprar um outro, é o primeiro meu depois de muitos anos, né? Porque eu não conseguia usar óculos escuro sem ser óculos escuro de grau. A foto aí pra vocês verem, eu todo bonitão com óculos escuro e com esses negócios assim na cara. Beleza, o Lucas conseguiu me deixar em casa e aí o pesadelo começou, gente. Eu passei a primeira semana totalmente arrependido e triste. E frustrado. As horas depois da cirurgia, gente, foram simplesmente infernais pra mim, porque eu não consegui enxergar mais nada. Eu tava com isso aqui na cara. Então, eu tava assim, com Durex aqui, só que o jeito que ela colou tava muito esquisito. O Durex tava vindo no meu cabelo, tava pegando na minha sobrancelha também, tava muito esquisito. Passou Durex aqui tudo, passou Durex aqui embaixo também. Então, assim, esse negócio, gente, ele é meio borrado. Então, eu já não tava conseguindo enxergar direito porque meu olho tava lacrimejando muito. Esse negócio de acrílico aqui, ele não é tão cristalina, assim, sabe? Sua visão já fica meio borrado. E aquele durex na minha pele do dia inteiro me incomodando, gente. E aí, assim, eu fiquei deitado, cheguei aqui em casa, já tava as cortinas todas fechadas, a gente teve que pendurar lençol na janela do banheiro, porque meu banheiro é muito claro. Nossa, a casa, gente, tava igual um túmulo, assim, sabe? Tava igual a casa do Drácula. Eu fiquei igual um vampiro por 7 dias sem sair de casa, com tudo no escuro. Gente, qualquer feixezinho, mínimo feixe de luz, já me incomodava muito, ardia muito meu olho. E aí é o que eu volto a falar pra vocês, a experiência de um não é a experiência de todos. Eu vi gente falando que horas depois da cirurgia já tava dirigindo, trabalhando, já tava vendo TV e tal. No outro dia, dia seguinte, né, tava malhando, tava mexendo no celular. Gente, vai de cada um. Eu demorei horrores. Dizem que a PRK, que é o modo que eu fiz, ela dói mais, né? O pós-operatório dela, os dias seguintes, é mais dolorido. Não sei se foi isso, só sei que foi inferno. E eu passei o resto do dia com muita dor, gente. Eu tava ardendo muito, eu tava muito incomodado com o tampão, com o durex na minha cara, com a ardência no olho, e era uma sensação. Gente, vocês acreditam que eu não tive muito a sensação de areia? Muita gente fala, né, dessa sensação de areia nos olhos. Pra mim não era uma sensação de areia, era uma sensação super esquisita. Meu olho tava doendo muito. Eu não sei mais explicar direito a sensação. Mas era uma dor tão forte que eu tava sentindo, gente, que de noite eu tava com essa parte aqui, ó, com a minha mandíbula doendo também, trincada de dor. Porque eu sentia dor, eu ficava assim, ó. Eu pressionava aqui, ó. Eu ficava com a boca tão tensionada de dor, sentindo dor, que eu comecei a sentir dor aqui tudo, ó. Nossa, então foi horrível. Eu consegui dormir. Nossa, o Lucas até falou que ele deu graças ao universo quando ele viu que eu tinha conseguido dormir, porque, gente, eu chorava de dor. Nossa, eu não tava conseguindo fazer nada, eu só chorava de dor. Eu só reclamava de dor, eu só conseguia sentir dor. Teve uma hora que eu dormi pelo cansaço e pela dor. Pra vocês terem uma noção. Foi horrível. Os dias seguintes dessa semana também foram bem longe de serem tranquilos. E agora eu vou entrar numa questão que eu vejo muita pouca gente falando sobre e que pra mim é uma das questões mais importantes quando se trata de procedimento, cirurgia, no momento que você precisa, né, se curar. Você tá passando por um momento tenso que você precisa se curar. Que é isso aqui, ó, gente. Nosso psicológico, é você estar bem. A gente sabe que em momentos difíceis, de doenças, outras questões de saúde, o quão importante é você estar com uma cabeça boa para você conseguir focar em curar, para você estar bem, para você passar por esse momento bem. E cirurgia é a mesma coisa, gente. Quando você tá passando por um momento que você precisa se curar de uma cirurgia, quanto melhor você tiver com a sua cabeça, com as coisas que estiverem acontecendo com o seu redor, mais tranquilo vai ser sua recuperação. O que infelizmente não foi o meu caso. Aconteceu dessa cirurgia sendo uma das épocas mais difíceis que eu já passei, gente. Eu não lembro qual foi a última vez que surgiu tantas questões bosta pra lidar ao mesmo tempo. Questões de saúde, questões pessoais, questões profissionais, questões tudo, gente. Tudo de ruim que aconteceu teve que acontecer nessa época, nesse começo de 2025. Eu tava lidando com brigas, eu tava lidando com perdas. Eu passei e ainda estou passando por um processo de luto que eu não consegui nem falar sobre direito, porque é algo muito pesado que rolou e tava rolando nessa época.
E que eu não. Eu ainda estou passando por esse processo de luta, eu ainda não tô pronto pra falar sobre isso. Principalmente aqui na internet, nem nada do tipo. Nem sei se eu devo, na verdade, mas enfim. Tantas tretas rolaram que, literalmente, um dia depois que eu realizei essa cirurgia, eu tive uma briga muito feia, muito bosta, com uma pessoa que eu amo muito, que é muito importante pra mim. Acabou que a gente entrou em atrito, a gente brigou, essas brigas feias de discussão mesmo, de bater boca. E nossa, gente, coisa horrorosa, eu não gosto nem de lembrar. E eu não passei por esse tipo de briga só uma vez essa semana, acabou que aconteceram coisas piores nos dias seguintes, então assim, foi um momento muito difícil. Eu passei por muita coisa estava acontecendo, e eu sinto que tudo isso acabou prejudicando a minha recuperação e o meu pós dessa cirurgia refrativa. E eu acredito que é por isso que essa semana, né, esses 7 dias após a cirurgia, foi tão difícil, foi tão doloroso pra mim, gente, porque não foi só a cirurgia, sabe? Com todo esse rolê, toda a minha cabeça, meu psicológico abalado, eu sentia meu olho pulsando de dor, sabe? Com tudo que estava acontecendo. Então, foi muito ruim em concentrar, em recuperar e ficar bem da visão, com um monte de bosta acontecendo ao mesmo tempo. Passaram as 24 horas, consegui arrancar isso aqui da minha cara. Passou os 3 dias, não precisei mais dormir com isso aqui na minha cara. Joguei longe, guardei na gaveta pra nunca mais pegar. Só peguei agora pra gravar esse vídeo. Vai voltar pra minha gaveta e vai ficar esquecido lá. E passados 5 dias, eu fiz a cirurgia numa segunda-feira. Na sexta, eu pude voltar no consultório pra doutora ver como que a minha recuperação tava, né? Porque nesse meio tempo eu estava com a lente, né, gente? E a lente é um objeto no seu olho, né? Não é o seu olho. É um objeto que tá ali no seu olho. Então, por mais que ela seja médica, terapêutica, não sei o que lá das caralho a quatro, é um objeto no seu olho. Incomoda você ficar 5 dias com esse negócio no seu olho. Então não tá aguentando mais essa lente. E assim, você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Porque a lente pode sair do lugar. A LASIK, a tampinha de milho, essa tampinha pode descolar. Então tem que tomar muito cuidado, gente. É um pós muito chato. É de muita dor, muito incômodo. Muita gente fala da sensação de areia no olho. Mas que pode acontecer essas coisas também. A lente, no caso do PRK, pode sair do lugar, pode sair do seu olho. O LASIK, a tampinha de milho, pode descolar. Então, nossa, qualquer coisinha você tem que voltar no médico. Então, por mais que o mundo estava desabando em mim, eu consegui me cuidar direitinho. Então, quando voltei na sexta-feira, a doutora analisou e falou que a recuperação estava muito bem nos 2 olhos. Eu pude tirar essa lente infernal. Meu Deus, quando ela removeu isso do meu olho, gente, ai, que alívio que ficou. E aí, nesse meio tempo, gente, aí tá, beleza, né, respondendo a pergunta assim, nossa, mas aí você já tava voltando a enxergar? Como é que tava a sua visão e tal? Gente, minha visão só foi normalizar mesmo. Eu só sinto assim, nossa, caramba, eu tô com o resultado final, eu de fato não preciso mais de grau, eu estou enxergando tudo direitinho. Agora, gravando esse vídeo pra vocês. Demorou 3 meses pra normalizar, não estou zoando. Então, assim, com 5 dias, né, você não usa mais óculos, que você não tem mais o grau. Mas a visão, ela oscila muito, gente. Então eu sei que de dia fica meio embaçado, na hora do almoço eu já tava enxergando melhorzinho, de noite já ficava tudo embaçado de novo. Ficava essa coisa indo, voltando, indo, voltando. E assim, gente, fiquei uma semana fechado. Saindo de casa, era assim, óculos escuro e blusa na cara, assim. Sério, eu tava vampirão, gente. Eu não conseguia com luz nenhuma. Eu, youtuber, né, gravando meus jogos e tal, demorei dias pra voltar a jogar, pra voltar a sentar na frente do computador, gravar, editar vídeo. Essa softbox, eu tenho 2 softbox, né? Uma que tá aqui e a outra que tá ali, focado na minha cara, pra vocês verem essa imagem bonita, bem iluminada do meu rosto. Nossa, eu fui usar essa softbox, gente, final do mês, sabe? Eu fiz começo de janeiro, só final de janeiro eu consegui voltar a usar a softbox, e ainda assim, com um olho desse tamanhozinho. Tem uma gameplay, se vocês tiverem curiosidade, tem uma gameplay de Power Rangers que eu fiz. Isso foi final de janeiro, com as gatinhas aqui no canal. Foi a primeira vez, se eu não me engano, que eu liguei a softbox na minha cara. Softbox, se vocês não sabem, eu não vou virar a câmera pra vocês verem, não, porque vocês só vão ver um borrão branco de luz. É uma caixa, uma bola, no meu caso, é uma bola, com uma luz dentro, que serve pra difundir a luz, né? Pra luz ficar bem bonitona, assim, a duas, né? Então, são focos de luz grandes no seu rosto. Depois assistem essa gameplay de Power Rangers. Repara na minha cara, eu tava jogando assim. Enfim, ela tirou minha lente.
tava enxergando, assim, tava enxergando já, né? Já tava enxergando sem lente e tal, tava conseguindo ler as coisas, mas oscilando muito, gente, oscilando muito. Às vezes borrava tudo, na hora que eu acordava, nossa senhora, quem era eu, assim, tudo borrado, aí melhorava, mas totalmente normal, principalmente que tinha 5 dias da cirurgia, né, gente? Igual eu falei, hoje, dia 6 de abril, completou 3 meses, só agora que eu sinto que de fato minha visão tá do resultado que ela deveria estar com a cirurgia. Isso é normal. E a médica falou comigo, 90 dias pro resultado final. Deu 90 dias agora, eu sinto que eu estou com o resultado final. Sexta fui lá, no domingo, no sábado, tive que sair de casa, fazer um rolê de tretas que tava acontecendo e tal. Peguei um Uber Moto, cruzei a cidade pra resolver um problema que eu tinha que fazer. Nisso estava de óculos e tal, só que quando eu saí, gente, e eu não sei pelo movimento e tal, eu senti meu olho direito incomodando. O olho que tinha risco. Mentira, risco não tinha, mas estava perto, estava no limite para a cirurgia não ter risco. Essa bendita aqui. Senti ele incomodando. E ao longo do dia que eu tava fora de casa, sentia que tinha tipo um cisco, tipo, raspando na minha pálpebra. E eu não conseguia tirar. E como eu tava fora de casa, também nem não coloca a mão no rosto, no olho, nada, gente. Você não coça o olho, você não enfia o dedão, você não faz nada, pelo amor de Deus, entendeu? Por pelo menos pra sempre. Não, mentira. Mas assim, nessas primeiras semanas, gente, nossa, não é pra coçar o olho, tem que tomar todo o cuidado do mundo, e eu tomei. Colírio toda hora, um saco. Sentia que tinha um cisco me incomodando muito. E aí, quando eu cheguei em casa, fui no banheiro, e aí fiz assim pra olhar, e aí eu vi que meu olho tava irritado, e eu não vi cisco. Passou mais um tempinho, eu sentia que esse negócio era como se fosse uma ponta arranhando minha pálpebra, e eu tava achando muito esquisito, eu não tava entendendo o que que era. E eu sentia cada vez mais, né, isso já tava, tipo, era sábado de noite, e eu sentia essa ponta incomodando meu olho, incomodando, incomodando, e tava, gente, tava incomodando muito. Quando fui no banheiro de novo olhar, quando eu fiz assim, gente, meu olho tava todo vermelho, e tinha de fato, não sei o que era. Essa agora que eu vou contar foi o meu erro nesse processo de recuperação. O que eu fiz, que era o que eu não deveria ter feito, e o que eu deixei de fazer. Vi que tinha como se fosse, não sei o que que era. Até hoje nunca entendi o que que foi isso. Como se fosse uma pelinha, como se fosse tipo uma parte do epitélio que tivesse levantado, mas não sei se era, tá, gente? Não sei o que era. O que eu consegui ver na vermelhidão do meu olho é que era uma pelinha levantada e que tava roçando na pálpebra e que tava incomodando muito, tava machucando. Gente, eu entrei em desespero. E aí, assim, já tava tarde da noite, não tinha o que fazer. E aí, eu poderia ter ido, eu estava sozinho em casa, eu poderia ter ido pro hospital, pro pronto-socorro, pra ver o que que era e tal, não tava normal. E eu tava sentindo muita dor, tava me incomodando, meu olho tava muito vermelho, gente, eu comecei a entrar em desespero, pensei, meu Deus, eu vou ficar cego desse olho, era o olho da cirurgia que podia dar errado e deu errado. Não é que podia dar errado, mas nessa hora, gente, a neura vem tão forte na nossa cabeça que você já não pensa direito, né? Então pensei, nossa senhora, arrisquei fazer a cirurgia nesse olho, e na verdade o risco era muito maior que a gente conseguiu ver, e aí agora ferrou e eu vou perder minha visão e tal. Eu entrei em um desespero tão grande que ao invés de eu. E eu tentei ligar pra clínica, mas já era tarde de um sábado e não estava aberto. Então, assim, eu poderia ter ido ao pronto-socorro. Eu decidi não ir. Eu decidi pegar um negócio de gelo. Você não pode colocar em cima do olho também, né? Você não pode pegar nada de gelo, cirurgia nenhuma. Você pode. Depois você faz a cirurgia, você pega o gelo e bota em cima. Eu acho que não pode, tá, gente? Podem até médicos me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado. Mas você não pode pegar um negócio que você fez cirurgia e tacar gelo. Mas eu taquei assim, mais em cima, entendeu? Tipo, pra tentar. Ah, sei lá que eu tava tentando, pensando fazer, mas eu não botei em cima. Eu não botei em cima do negócio, tava ardendo. Botei mais na minha testa, assim, sabe? Enfaixei minha cara, assim, pra não entrar luz nenhuma. Nesse ponto, gente, uma semana. Eu já conseguia ligar algumas luzes de casa, a do quarto que eu fiquei dentro, deixava tudo apagado. Eu dormi. Fui dormir. Tentei pingar colírio o máximo que eu consegui. Fui dormir. Só sei que assim, acordei de madrugada. Ainda tava esquisito. No outro dia, ainda tava esquisito. Eu sei, gente, que esse negócio essa pelinha, essa maldição dessa pelinha do meu olho irritado, durou uns 3 dias. Essa merda, uns 3, 4 dias. Assim, que tava sentindo vermelho, irritado e tal. Depois passou. Depois passou. Meu erro foi ter deixado isso passar. Não, depois que eu tentei entrar em contato com a clínica, sábado de noite, ela tá fechada. Não mandei mensagem pra médica.
não corri atrás do hospital. Gente, não fiz nada. Eu, assim, joguei minhas mãos pro alto, falei, universo, você vai me curar. E passou. Continuei colocando colírio, fiquei quieto, gente, 3, 4 dias assim, ó. Eu fiquei com esse olho assim. Eu até procurei em comprar um tapa-olho só pra deixar um tapa-olho, mas eu só deixei meu olho fechado assim, pingando colírio, luz apagada. Passou, sumiu. Essa pelinha sumiu, ou sei lá o que merda era essa no meu olho. Gente, então teve isso. Na primeira semana, né? No set, depois da primeira semana, a segunda semana foi esse drama todo. Até hoje não sei o que aconteceu, não sei o que foi. Só sei que eu tive a sorte de não ter dado mais nada. Um puta erro meu. Eu deveria ter procurado a clínica, eu deveria ter voltado na médica, não voltei, não procurei. E aí depois, o outro retorno que eu tive foi final de fevereiro. Final de fevereiro? Começo de fevereiro. Começo de fevereiro. Começo de fevereiro. Porque a cirurgia foi início de janeiro. No começo de fevereiro voltei, né? Deu tipo 30 dias da cirurgia. Tava ótimo. Ainda precisei pingar muito colírio. E foi isso, gente. Assim, não precisei. No começo você tem que pingar, sei lá, uns 2, 3 tipos de colírio diferentes. Depois desses 30 dias eu continuei só com colírio lubrificante, né? E a médica falou: Ó, você vai voltar agora só maio. Então, assim, daqui a um mês tem um retorno. Mas o resultado final mesmo da cirurgia, você vai ver que de fato o resultado só daqui a 90 dias, né? Ou seja, agora, começo de abril, e de fato tô vendo. E ao longo disso, gente, não deu mais nada. Eventualmente, eu fui conseguindo ter mais tolerância à luz, mas até hoje eu sinto que, igual, um dia que tá muito quente, muito calor, não consigo sair na rua sem óculos escuros. Até hoje eu uso óculos escuros. Até, gente, final de fevereiro, uns 2 meses, todo lugar que eu ia, óculos escuros. Shopping, faculdade, mercado, supermercado, tudo. Lugar com luz assim, ia. Eu só ficava sem óculos escuro aqui dentro de casa. Mas o resto, pisava o pé fora, óculos escuro. Hoje em dia, agora os 3 meses, não me arrependo nem um pouco de ter feito essa cirurgia, muito pelo contrário. Depois que passou todo esse pesadelo, todas essas águas turbulentas, tudo, gente, o que eu sinto é, meu olho tá muito mais seco que o normal, meu olho ele fica muito mais ressecado que o normal. Todo dia quando eu acordo, eu sinto meu olho bem pesado e minha visão fica um pouquinho borrada, demora um pouquinho pra estabilizar. Mas, gente, tá ótimo. Faço tudo, não preciso mais óculos não preciso mais de óculos. Vou saber se meu grau zerou mesmo nessa próxima consulta que eu fizer em maio, mas até então não preciso. Um detalhe que eu percebi que teve um dia que eu pirei assim, pensei, meu Deus do céu, tem alguma coisa de errado com a minha visão, mas aí eu consultei meus amigos e aí eu entendi que isso era algo normal de quem não usa óculos, você não enxerga muito de perto, né? Se você pegar um objeto e, ó, aqui minha capinha, e colocar assim para ler de pertinho, daqui assim, já borra a minha visão. E era algo antes, quando eu usava óculos, né, e eu ficava sem óculos, eu fazia assim, eu enxergava muito nítido. E agora eu faço assim, fica borrado. E aí eu pirei, pensei, meu Deus, minha visão tá errada. Aí eu perguntei pros meus amigos, pra todo mundo que não usa óculos, e de fato, pessoas que não usam óculos não enxergam tão de perto, né? Quando você coloca muito próximo algo na sua visão, borra. Isso é algo muito novo pra mim, eu não sabia disso. Pra mim era normal você enxergar tudo de pertinho, assim. Agora eu não enxergo mais de perto. Eu enxergo uma distância que pessoas sem óculos enxergam. Olha só que coisa. Disso eu não sabia mesmo. Colírio eu continuo usando, tenho que usar pelo menos umas 5 vezes por dia. É um saco, eu detesto pingar colírio no olho, mas enfim, meu olho tá muito ressecado, eu ainda sinto meu olho arder muito. É uma ardência que até hoje não foi embora, mas né, que, ai meu Deus, meu olho tá ardendo demais, não é isso. É tipo assim, eu sinto meu olho mais ardidinho e seco que o normal, antes, quando eu usava óculos, sabe? Então, eu não sei se é algo que vai permanecer, que eventualmente vai embora. Não sei ainda. São só 3 meses que eu tenho essa visão e ela estabilizou agora. Mas é isso, gente. Nossa, eu tô há mais de uma hora gravando. Me perdoem se esse vídeo ficou assim uma novela enorme pra vocês assistirem. Assistam picado se estiverem com preguiça. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa aí nos comentários se você já operou, se você pretende fazer essa cirurgia, como que foi pra você, se você se arrependeu, se não, ou se você só curtiu de ouvir uma história mesmo e ouviu e gostou de ouvir os meus desabafos e o meu dramalhão todo aqui também. Deixa aí um comentário, um like, vai me ajudar muito o engajamento desse vídeo. Gente, ó,
Beijos pra vocês. Quem quiser ficar por aqui e acompanhar minhas gameplays, seja muito bem-vindo. Quem não quiser, me segue nas outras redes sociais. Eu posto umas coisas, né? Agora a gente tá na era de TikTok, Instagram, Reels e tal. Eu posto umas coisas, às vezes, sem ser jogo também nessas redes sociais. Se você quiser continuar aí acompanhando o meu canal, o meu conteúdo, ficarei muito agradecido. Se não, a gente se esbarra aí em qualquer outro momento na internet. Tá certo, gente? Beijos, obrigado e a gente se encontra numa próxima gameplay, talvez, num próximo conteúdo, num próximo vídeo. Eu fui!